Na LDB, aparece 2 vezes a expressão notório saber. Exclusivamente, vou falar bem alto, que é para ninguém esquecer, 2 vezes aparece. Para a educação superior, quando você tem um professor que não tem mestrado e vai lecionar. E acontece no Brasil. O professor pode ter doutorado sem ter mestrado. Isso é permitido no Brasil. Então ele pode ser professor universitário e ele não é qualificado para ser professor universitário. Porque na LDB, para o ensino superior, a exigência básica é mestrado. Ponto. Certo? Então, nesse caso, a universidade pode aceitar esse docente para dar aula pelo notório saber. Isso é, ele tem um conhecimento tal que para aquela formação precisa dos saberes dele, então ela aceita. Certo? E a outra situação de notório saber é para a educação profissional. Nunca se disse que vai ter notório saber para dar aula de português, matemática, física, química, biologia, religião, sociologia, história. Nada disso está contemplado na LDB. Artigo 63 é para ser professor de educação básica, é licenciatura. Ponto final. Há exceções, porque quando não há possibilidade, lá em Santa Catarina acontece, no estado de vocês também, não há professor formado em matemática. Então pega o engenheiro e contrata para dar aula. E nem chama de notório saber, nem contrata como professor, contrata como admitido em caráter temporário, inclusive. Até que tenha um professor licenciado para fazer o concurso e ser docente pleno. Porque normalmente é contratado só por tempo determinado, certo? Então são essas exceções que a LDB permite, mas não chama isso de notório saber. O notório saber é para esse caso específico do ensino superior, que você cria um curso de engenharia mecânica, você deve ter criado, e aí você vai contratar os professores, então precisa de gente com mestrado. Aí aparece um cara que fez o doutorado na Alemanha e não tem mestrado. E o doutorado foi reconhecido e o mestrado não. Então ele é um notório saber para dar aula no curso de engenharia mecânica, mesmo sendo engenheiro mecânico. Tá claro? Na educação profissional, o notório saber é o caso, poucos de vocês aqui eu acho, mas foi o meu caso há muito tempo. Quando eu fiz o concurso na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, faz muito tempo, o curso técnico em eletrônica estava sendo criado, recentemente criado, e precisavam de professor para dar aula de eletrônica digital e microprocessadores. E não tinha ninguém no Brasil licenciado em microprocessadores. E aí eu fui aceito para ser professor de microprocessadores, porque eu tinha os saberes de microprocessadores sendo engenheiro eletricista, com especialização na área. Então eu era um notório saber, e fiquei notório saber durante muitos anos. É só esse caso que se aplica. Então, o notório saber é esse engenheiro que dá aula de eletrônica, dá aula de mecânica, é esse advogado que dá aula de legislação no curso de normas, esse, sei lá, esse administrador que dá aula no curso de gestão, etc. São os bacharéis ou os tecnólogos. Tecnólogo em processamento de dados, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que dá aula no curso de computação. É isso? Certo? Por favor, está claro para todo mundo? Esse aqui é o notório saber. E a gente tem que preservar essa categoria para sempre, porque na educação profissional a gente sempre vai ter profissões para as quais não há licenciados. E aí a gente impede que haja formação, percebe? Agora, por outro lado, eu reconheço que é importante obedecer ao artigo 63 da LDB. Para ser professor tem que ser licenciado. E educação profissional, de nível técnico, ela é educação básica, então tem que ser licenciado também. Concordo com essa exigência. E aí, essa briga já é longa na rede federal, só para vocês terem ideia. Tão longa que, em 1974, o governo federal transformou a Escola Técnica Federal do Paraná em Centro Federal de Educação Tecnológica e, no ano seguinte, a Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro em Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, para permitir que ofertem a formação de professores de educação profissional. Foi isso. Os Cefetes foram criados para isso. Depois, mais tarde, Maranhão, e depois outros foram sendo criados. Então, permitia a formação superior para a formação docente para a educação profissional. Quando os institutos foram criados, houve uma distorção na lei, mas, enfim, também entrou a pauta de que os institutos formassem professores para a educação profissional. E a gente acabou ofertando um monte de licenciaturas também, mas não sei se se justificam todas. Mas a licenciatura de educação profissional se justifica. Porque as universidades não têm essa oferta. E porque é uma oferta muito complicada. Nós temos 258 cursos técnicos no catálogo. Teremos que ter 258 licenciaturas, no mínimo, porque existem formações dentro do mesmo curso técnico que perfis 2 perfis diferentes. Então, pense quantos cursos de licenciatura haveria no Brasil e seria quase impossível gerenciar isso. Então, a ideia é outra concepção da formação docente para a educação profissional. Porque na formação básica, você tem física, química, biologia, grandes áreas, ciências ou humanidades, grandes, que comportam uma formação só. Na educação profissional você tem especificidades. Então aí que entra o desafio da formação de professores.
Os Cefetes foram criados para isso. E aí eu já era professor, nos anos 90 eu fiz um curso de especialização em docência para educação profissional. Como eu era engenheiro e como eu atuava no ensino técnico, eu recebi o diploma de licenciado para educação profissional. Em 1950, faz 30 anos meu diploma. 30 anos tem esse diploma, que ainda hoje se cria polêmica por causa disso. Essa polêmica vocês vão ouvir muito por aí. Há uma carência grande de cerca de 30 mil professores licenciados para educação profissional no Brasil. Então, o Governo Federal criou um programa para a formação de professores, que é o Docente EPT, que está sendo tocado aqui pelo Instituto Federal do Espírito Santo, né? Que a gente tem turma no Brasil inteiro, e a UAB também está oferecendo o mesmo projeto pedagógico também para a formação de professores. Esses professores que se formarem nessa pós-graduação, que forem bacharéis ou tecnólogos, e que estiverem atuando na educação profissional, podem requerer o diploma de licenciado em educação profissional, certo? É a única exceção de que o curso de especialização contribui com um diploma de licenciado. Tá? E quem não for aqui, fique atento, né? Pode fazer. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é fazer a licenciatura para educação profissional, um curso de 1.200 horas, que alguns institutos oferecem também. Maravilha! Depois desse, ele pode requerer o diploma também. Segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é o reconhecimento de saberes e competências profissionais. Porque supõe-se que eu aprendi muito na minha escola, quando entrei, imagina, um engenheirão dando aula de eletrônica, etc e tal, primeira turma rodou quase todo mundo. O pessoal da época foi, claro, que saiu da universidade, estava lá, pega o guri de curso técnico, vai dar aula de processador e faz o cara decorar todo a linguagem de baixo nível de um processador. É impossível fazer isso. Ninguém faz isso, mas a gente exigia. O que aconteceu? O pessoal da área pedagógica veio chamar a gente para conversar. As pedagogas lá, me lembro das 3 queridas que a gente tinha lá, 2 delas maravilhosas. Senta aqui, olha, vou virar o seguinte, você está se preparando para ser professor, tem isso, dando aulas para mim, me ensinando a ser professor. Avaliar, preparar um plano de ensino, etc. E tal. Então, ao longo de muitos anos eu fui aprendendo isso também. E como acontece com muitos dos colegas nossos, que o pessoal que é da área pedagógica, que já fez isso na sua escola, provavelmente, e vai continuar fazendo. Então, esse cara aprende também. E aí que entra a certificação de saberes e competências laborais para esses docentes, através do Resaber.